Bora, meus queridos! Agora a gente vai efetuar divisão de frações utilizando o conceito trabalhado no vídeo anterior, que é o conceito do inverso, tá bom? Primeiro nós vamos fazer utilizando esse conceito e depois nós vamos fazer utilizando a forma breve. Preste bem atenção, ok? Vamos lá. Quando a gente tem uma divisão, a gente pode também escrever essa divisão na forma de fração, certo? Então, 2/3 dividido por 3/4 é a mesma coisa que 2/3 sobre 3/4, ok? Para a gente chegar numa única fração resultante dessa operação, o que é conveniente? Que esse denominador se transforme no número 1. Ele tem que virar 1. Para esse denominador virar 1, pensem comigo utilizando a propriedade do vídeo anterior. Por qual número eu multiplico 3/4 que vai virar 1? Exatamente, muito bem, galera. É pelo seu inverso, tá? Só que numa fração, tudo que eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, para que se mantenha a equivalência da fração. Eu não posso simplesmente chegar lá em cima e multiplicar pelo inverso de 2/3, está errado. Eu tenho que manter a equivalência, tá certo? Então, agora vamos usar o procedimento da multiplicação de frações. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Sobre 3/4 vezes 4/3, eu nem preciso usar o procedimento inteiro da multiplicação. A gente já sabe que isso vai dar 1. Como qualquer coisa sobre 1 dá exatamente essa qualquer coisa, a gente vai ter 8/9 como resultado. Portanto, meus queridos, 2/3 dividido por 3/4 dá 8/9. Ok? Esse é o método longo, usando todo o conceito de inverso. Agora, nós vamos fazer usando o processo prático da divisão de frações, tá certo? Vamos ao método prático. Então, vamos usar agora o método prático. A fração lá em cima, né, a operação, na verdade, era 2/3 dividido por 3/4. Como que a gente vai fazer? A operação de divisão, ela tem uma operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? Lembram-se? Multiplicação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar a primeira fração, né, que a gente está dividindo. Copia, tá? Ó. 2/3. A gente inverte a operação de divisão para a operação de multiplicação. Como nós invertemos a operação de divisão para a multiplicação, a gente faz o inverso da segunda fração. Prontinho, meus queridos. Agora é só multiplicar as duas frações. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Portanto, é assim que a gente divide, frações. Tá certo? Então, vai lá. Qual que é o método prático para se dividir frações? A gente copia a primeira fração, inverte a divisão para vezes. Por quê? Porque a multiplicação é o inverso da divisão. Como eu quero o inverso, daí eu transformo a segunda fração no inverso. E logo eu multiplico as frações resultantes. Ok, meus queridos? Agora, rapidamente, vamos fazer um outro exemplo, tá? Então, temos um outro exemplo, né, de divisão de frações e vamos usar o método prático, tá certo? A primeira fração é 3. A gente sabe que pode colocar o número 1 embaixo do 3 e não vai alterar o resultado do número. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Como que a gente vai efetuar, então? Pelo método prático. Copia-se a primeira fração, vamos copiar, ó, 3 sobre 1. Inverte a operação, que aqui no caso é divisão, nós vamos inverter para vezes, que é a operação inversa. Como nós fizemos o inverso da operação, a gente faz o inverso da segunda fração. Qual que é o inverso de 1/5? 5 sobre 1.
Portanto, meus queridos, a gente tem que 3 dividido por 1/5 é a mesma coisa que 3 vezes 5, 15. 1 vezes 1, 1. E 15 sobre 1 é a mesma coisa que 15. Ufa, deu tempo. Espero que tenham entendido, meus queridos. Qualquer coisa, estou aqui.